Olá, pessoal! Eu sou a professora Marta Moeckel e hoje queria falar um pouquinho com vocês sobre cardápio. Olha só, cardápio, estrutura de cardápio. Vamos lá? Não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube e ativar o sininho, tá? Para receber as nossas notificações. Bem, o que eu quero falar sobre cardápio? Muitos não gostam de elaborar um cardápio, mas veja bem, o cardápio, a elaboração de cardápio é uma atividade privativa do nutricionista. Então, vamos aprender a elaborar um cardápio bem estruturado, um cardápio bem elaborado. Não esqueçam, o cardápio é o espelho do profissional nutricionista. Então, como é que eu torno essa tarefa, tão difícil? Eu digo difícil porque é trabalhosa. Não é difícil, é trabalhosa. Tenho certeza que você aí deve estar pensando, nossa, fazer cardápio, Ai, demora muito, dá muito trabalho. Realmente dá trabalho. Mas se você fizer uma base, uma estrutura, você vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. E como que eu faço? Como que eu elaboro essa estrutura? A partir de uma planilha Excel. Já falamos em outros momentos aí sobre o Excel, Sobre a ferramenta Excel, e é muito importante. Então, eu vou fazer um cardápio na planilha do Excel, porque eu posso também colocar alguns comentários que eu vou explicar para você. Então, eu vou traçar uma tabela, Uma tabela em que eu coloque os dias da semana, A segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você tiver o sábado e domingo, você também coloca o sábado e o domingo e faz ali, as 4 semanas. As 4 ou 5 semanas, que alguns meses tem mais que 4 semanas e alguns dias, então é importante que a gente elabore uma estrutura para 5 semanas. Nessa estrutura, eu vou distribuir os meus itens de cardápio, como um cardápio normal. Só que eu já vou deixar pronto essa estrutura com os itens básicos, Os itens básicos que eu falo se você tem várias refeições no dia, Você já coloca ali os itens básicos. Para a refeição principal, que é o almoço, jantar, eu já vou deixar ali o arroz, o feijão. Eu tenho que ter o termo de referência ou a especificação de serviços à mão para que eu possa fazer uma estrutura de cardápio bem elaborada. Então, se meu termo de referência, uma especificação de serviços já me dá as frequências, as incidências no cardápio, eu já vou colocar nessa estrutura. Então, abrindo ali uma planilha onde eu tenho os dias da semana, os meus itens do meu cardápio principal, duas entradas, se eu tenho um feijão, arroz, se eu tenho outro tipo de arroz, se eu tenho feijão, se eu tenho outro tipo de feijão, a guarnição, a sobremesa, o suco, enfim. Então, não há necessidade de você começar pelo prato proteico. Você pode seguir com o prato proteico depois, Mas o que você vai fazer, colocar nessa estrutura que vai deixar pronta? Então, todos os dias eu tenho arroz, todos os dias eu tenho feijão. E ali, se eu no meu termo de referência, ou se na minha especificação eu coloco um feijão de cor por semana, eu já vou deixar ali o feijão de cor. Se eu tenho arroz integral todo dia, eu já vou deixar o arroz integral. Se no meu termo de referência eu tenho 3 tipos de salada, ou se eu tenho que variar as folhas durante a semana, eu já posso distribuir essas folhas ali, Se eu tenho que oferecer 3 tipos de alface, eu vou já distribuir alface lisa, alface crespa, alface americana ou um outro folhoso, Eu já posso fazer essa distribuição. Se na minha especificação de serviços aparece também as incidências de carne de porco, por exemplo, no mês. Então, eu tenho que oferecer 2 vezes no mês. Eu já vou distribuir
essa carne suína, né, durante o mês. Então eu vou colocar na primeira semana e na terceira semana, porque daí vem um outro cardápio e eu posso espaçar. Então eu já vou colocar ali carne suína. O tipo de preparação vem depois, quando você for elaborar o cardápio, mas você está fazendo a estrutura do seu cardápio. Se no meu termo de referência ou na minha especificação de serviços, eu tenho lá sobremesas do tipo elaborada, 2 vezes ao mês, uma vez por semana, né, e depende de cada contrato, depende de cada serviço, eu já vou colocar nessa estrutura sobremesa elaborada. Depois, quando eu for fazer o cardápio, eu sei que ali, naquela caixinha, eu tenho que colocar uma sobremesa elaborada. E assim por diante, né? Eu posso pegar tudo que tem na minha especificação de serviço ou naquilo que eu estabeleci, fritura, por exemplo, uma vez por semana, ou na guarnição, ou no prato proteico. E eu já coloco naquele quadradinho preparação frita, né? Preparação com fritura. Se eu também tenho na minha especificação de serviços algumas preparações, tipo bife à parmegiana, ou um contrafilé, ou preparações mais caras que estão estabelecidas em contrato, eu também já posso distribuir. E aí eu já sei que naquela semana, naquele dia, eu tenho que ter aquela preparação mais cara. A estrutura de cardápio toda pronta, né? Eu posso inserir alguns comentários ao lado de cada item que eu coloquei na estrutura. Então, se eu coloquei ali que naquele dia eu tenho uma carne bovina ou uma carne de frango, que lá na minha especificação de serviços eu tenho tantas por mês, né? Tantas vezes ao mês eu já distribuo a carne de frango no cardápio, no peito de frango no caso, eu posso inserir uns comentários ali e já tenho os pratos que eu posso escolher. Então, dessa forma, a estrutura fica muito... com essa estrutura fica muito mais fácil para vocês elaborarem um cardápio. Eu já tenho umas 4 ou 5 semanas, né, em uma planilha. E pode ser feita no Word também. Eu acho que quem tem mais dificuldade no Excel também pode ser feita no Word, que o Word dá um pouquinho mais... é meio chatinho mais do que o Excel, né? O Excel, se você quiser colocar custo, você pode somar, enfim. Mas tendo essa estrutura de cardápio com todas as incidências e frequências que você tem na especificação de serviços já estabelecida, depois é só você escolher o tipo de preparação. Se na sua especificação tem lá farofa, uma vez na semana, macarrão, uma vez na semana, você já vai colocar na estrutura que você tem que ter ali um macarrão. Quando você for elaborar o cardápio, aí é mais fácil, você faz as suas combinações e você não repete, né, aquele tipo de carne, por exemplo, ou tipo de salada, ou feijão de cor, enfim, né, ou sobremesa. Aí você já tem a estrutura montada. Aí o cardápio é muito mais fácil. Viram como é fácil? Não é difícil, né? E eu também estou à disposição. Quem quiser aprender ou saber mais algum detalhe, eu estou à disposição, né? E a gente também tem ali a disciplina, né, de planejamento de cardápios no nosso MBA Gestão de Negócios de Alimentação, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.